não. Nós vemos aqui porque Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, tem se responsabilizado pela nossa vida. Todas as vezes que nós vamos ministrar em algum lugar, nós vamos pela infinita misericórdia de Deus, porque o único que aparece e que tem aparecido nesse lugar é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu faço prova com Deus, eu falo, Deus, se a mensagem verdadeiramente está sobre a minha vida, se o Senhor me trouxe com propósito nesse lugar, eu não ministro a sua palavra, porque eu tenho olhado para esse lugar com os olhos espirituais e tenho visto os homens e mulheres de Deus assentados dentro da sua oraria. E se o Senhor quer mesmo que eu seja portador da sua palavra, a voz profética desse lugar, eu não ministro a sua palavra antes que o Senhor levante o vaso, desde o menor até o maior, para vir até aqui em cima dessa tribuna, colocar a mão sobre a minha vida e falar comigo, aí eu vou ministrar a sua palavra. E como esse Deus é lindo e poderoso, Deus assim fez, então se prepara. Olha para o irmão que está dizendo e fala assim, vai arder só um pouquinho. Mas Deus é bom, amém? Depois, se você não gostou, você vai atrás da missionária Helena, amém? Que ela resolve o mistério. Aleluia! Eu só vou dar o começo, amanhã Deus vai terminar, amém? Porque o vaso está ali, né? Aleluia! Louvado e bendito, eu fui orar ao Senhor, eu fui buscar de Deus, aleluia, algo para essa mensagem. Eu não vou conseguir pregar com isso daqui, eu não vou conseguir pregar com isso daqui, amém? Porque Deus me deu uma mensagem, mas eu quero, aleluia, fazer conforme Deus tem colocado no meu coração. Eu não consigo pregar como esboço de mensagem, não consigo, ainda que consiga montar, mas eu vou fazer tudo conforme Deus assim tem colocado no meu coração, aleluia. Eu quero parabenizar, aleluia, esta obra, esta igreja. Eu estava ali e o meu esposo falou assim que a missionária Helena, que é muito nossa amiga, já deu, né, o mistério dessa igreja. Nasceu dentro da casa, aleluia, está nesse lugar. É assim, né? E eu gosto disso porque lá na minha casa não é diferente. A irmã Helena também está ali, nós somos lá, o Cabeça Branca é o meu pastor presidente, que ele tem o cabelo grisalho e nós assim chamamos ele, né? E é um modo carinhoso que nós temos, o Cabeça Branca lá da sede. Chamamos ele na minha casa e ele falou assim, mas o que você sabe fazer? Eu sei dizer que Jesus é bom e que Satanás nunca prestou, aleluia. Ele falou assim, então faça. Fizemos um culto improvisado naquele lugar, na sala da minha casa, e hoje, para a glória do nome de Jesus, é uma igreja para a glória do nome de Jesus. E olha, eu quero dizer uma coisa profética nesta noite, nesse lugar, não porque eu estou vendo o tempo ser levantado, porque eu não sou menino movido por emoção, aleluia, mas eu quero profetizar como profetiza nesta noite, que a glória da segunda casa desse lugar, ela vai ser maior do que a primeira, porque o nosso Deus, ele se responsabilizou por esse negócio e faz juízo ao nome da igreja com a mensagem que nós vamos pregar nessa noite, aleluia. Olaria de Deus, aleluia. Você que é olaria de Deus, olha para o irmão e fala assim, Deus é fiel, amém? Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, aleluia, levanta-te e desce a casa do oleiro. Eu fui pesquisar, aleluia, fui meditar, fui tentar trazer algo de Deus para a minha vida. Deus falou assim, não, você não tenta, porque ninguém pode tentar mim que sou Deus. Você faz, aleluia, porque antes que você pense em fazer, eu já fiz, aleluia, por você naquele lugar. Quando Deus ele leva o profeta Jeremias a ver até a visão, irmã missionária Margarete, sobre o trabalho do oleiro, aleluia. Deus ali leva o profeta, aleluia, como visão, como povo, um profeta, para ter visão sobre o estado da nação de Israel. Amém. Deus ele leva o profeta na profundeza de um Deus que revela o oculto e o profundo, e quando revela, se responsabiliza por aquilo que está revelando. Leva o profeta, aleluia, até a olaria, para entender nós nesta noite, nesse lugar, que para ser vaso de honra não pode ser de qualquer maneira. A primeira coisa que Deus faz no vaso, quando Ele quer mostrar a imperfeição e a
perfeição, ele escancara a visão do vaso, para ele poder entender que ele é pó e cinza, e que poderoso é o oleiro que está aqui nesta noite. A primeira visão que Deus dá ao profeta é uma visão, aleluia, tremenda. Levanta-te e desce, ei. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: com o crente prostrado, Deus não tem revelação profunda. Com o crente estacionado, Deus não revela nada profundo. Mas quando o crente gosta de descer na oraria de Deus, quando ele desce, ele jamais sobe da maneira que desceu. E eu fui pesquisar o que é barro. Eu fui pesquisar o que é barro. Eu fui querer entender o que é barro. Porque para eu trabalhar tem que ser barro. Se for vaso, Deus não trabalha. Porque tem muita gente batendo no peito e dizendo que é aquilo que nunca foi, dizendo que Deus está revelando aquilo que Deus nunca nem pensou em dizer. Aleluia, porque faz do culto um lugar de comércio, como foi dito aqui nessa noite. Tem muitos crentes que têm trocado a vinha por pouca coisa, mas Deus me trouxe aqui para dizer a você: olha, ainda que Satanás põe um alto e bom preço, não troque a sua vinha por nada. Para eu estar aqui em cima dessa tribuna como vaso de honra nessa noite, eu estar em cima dessa tribuna como vaso de honra nesta noite, eu tive que abandonar lá na cidade de Taubaté o tráfico, as drogas. Com 16 anos de idade fui traficante. Minha mãe está sentada ali atrás, 3 anos e 9 meses orando pela minha vida para Deus